Nós vamos agora ao debate, aqui no Grande Debate. Vou falar sobre a presença e o discurso do presidente Lula na ONU. E eu chamo já para discutir o Zé Eduardo Cardoso e o Caio Coppola. Boa tarde, bem-vindos. Combate à fome, desigualdades sociais, defesas das minorias, crise climática, guerra na Ucrânia e bastante críticas em relação aos principais problemas enfrentados pelas nações ao redor do mundo. Essas críticas foram direcionadas em especial aos países mais ricos, de quem Lula cobrou uma agenda ambiental mais eficiente e comprometida. E a gente viu que Lula não poupou entidades como o Fundo Monetário Internacional, o FMI, o Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio, sobrou até para a própria ONU. Bom, mas chamou a atenção também, e eu vou destacar aqui essa frase do discurso do presidente, que é a seguinte: o Brasil está de volta. Fecha aspas. Então, vamos ao debate agora com a pergunta. Vou começar pelo Caio. Foi um retorno triunfal, uma volta por cima mesmo, Caio? Ou foi mais do mesmo, na sua opinião? Bom, obviamente o Lula está desempenhando o papel dele em se promover politicamente a partir do cargo que ocupa. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Zé Eduardo. Boa tarde à nossa audiência. Lula fala sobre esse tema, em vitória da democracia, como se a vitória do outro lado não fosse fruto de um processo democrático. Na verdade, a crítica que se faz é que o processo eleitoral, a julgar por decisões que amplamente o favoreceram, foi desequilibrado. Ele fala também em superação do ódio, ele usa exatamente essa expressão. Logo ele, um político revanchista, que tem se notabilizado pelo ódio que destila contra os seus adversários, mencionando inclusive em entrevista oficial que um dos seus objetivos é, aspas, ferrar com o ex-juiz que o julgou e atualmente é senador do Estado brasileiro. Obviamente ele usou uma palavra de baixo calão, mas não vou reproduzir isso aqui porque não é o tom de um ambiente de excelência como a CNN. Ele fala também em combater a desinformação e a opressão. Ele fala que o Brasil está de volta, e se está de volta, ele está de volta menos soberano. Os aplausos a Lula da Silva, eles refletem uma realidade óbvia. Você tem o líder da 10ª potência econômica mundial, o celeiro do mundo, que alimenta aí 1 bilhão de pessoas, numa política narcísica, para usar aí a terminologia do nosso analista de política internacional, o Lorival Santana, simplesmente advogando interesses de países periféricos, com destaque para os países africanos e para os países árabes também. Ele fez uma menção aí à Palestina, e aí você tem, nesse contexto, dezenas e dezenas de países. Não é à toa que quando a gente pega as notas de repúdio da ONU, enfim, a países pela sua conduta, o país campeão de sanções dessa natureza é justamente Israel. Israel, que é uma pérola do Ocidente incrustada lá no Oriente Médio, que se notabiliza pela sua democracia, pelo seu respeito à diversidade e é alvo de constantes atentados de natureza terrorista promovidos aí por nações vizinhas. Então, obviamente, Lula está defendendo o seu legado. Mais importante, na verdade, Lula está defendendo a imagem que ele gostaria de projetar no mundo. E aí, junto com isso, vem uma série de questões ideológicas, mas acho que fica para o próximo comentário. Muito bem, Zé Eduardo, boa tarde, bem-vindo. Foi um retorno triunfal, uma volta por cima ou foi mais do mesmo, na sua opinião? Bem, boa tarde, Luciana, boa tarde, Caio. Pelo que eu entendi, nós estamos debatendo o discurso do presidente Lula, Quer dizer, não estou falando da eleição de Lula, se teve 2 pesos e 2 medidas, se a urna eletrônica foi fraudada, se não foi. Pelo que eu entendi é isso. Então eu vou me ater exclusivamente ao discurso dele, sem nenhum temor e dificuldade de discutir quaisquer outros dos temas que o Caio levantou, apenas que me parece que não é o objeto da pergunta e do debate. Relativamente ao discurso do presidente Lula, foi uma volta triunfal, sim. Eu não tenho a menor dúvida disso. Um discurso forte, muito bem articulado, que partiu da sua presença na tribuna há 20 anos atrás, praticamente, e em que ele colocou 2 eixos centrais, e de forma contundente, a questão da desigualdade e da discriminação, e chega, inclusive, a utilizar uma frase de efeito, quando ele diz: a desigualdade precisa inspirar indignação.
Além disso, colocou a questão do meio ambiente, fazendo uma cobrança muito forte aos países em todo o mundo. Dentro desses eixos, ele articulou questões externas e questões internas. Ou seja, do ponto de vista externo, ele falou da cultura da paz, da necessidade de nós mantermos diálogo, inclusive fazendo referência à guerra da Ucrânia, em que ele tradicionalmente tem proposto diálogo para cessar com esta guerra. Ele falou da defesa da liberdade de imprensa. E nesse ponto teve uma passagem bastante curiosa e corajosa, que é quando ele defende Julian Assange, aquele jornalista que está sendo perseguido por ter divulgado no Wikileaks documentos secretos do governo dos Estados Unidos que lhe foram entregues, na sua maior parte, por um soldado. Ou seja, estamos atingindo a liberdade de imprensa e Lula é contundente e corajoso porque, ao falar isso, ele está, obviamente, se dispondo contra o Reino Unido e contra os Estados Unidos, que estão, a meu ver, na minha posição, indo contra o que sempre defenderam, ou seja, a liberdade de imprensa. Da mesma forma, ele faz uma crítica dura, muito dura à ONU, correta, porque a ONU estava se mostrando cada vez mais debilitada e ineficiente do ponto de vista das suas ações, inclusive citando o seu Conselho de Segurança, que obviamente não tem dado as respostas devidas para manter a paz mundial. Então, respondendo, Luciana, a tua pergunta e me focando no discurso, que é o objeto do debate aqui, Lula teve uma volta triunfal, especialmente quando diz, abre aspas, o Brasil está de volta e é aplaudido sonoramente pelo plenário da ONU. Muito bem, Caio, sobre esse tom crítico de Lula que o Zé Eduardo trouxe agora e eu também no início, isso causa algum tipo de constrangimento diplomático ou o presidente foi assertivo em cobrar mais atenção das entidades para mazelas sociais, principalmente? Esse é sempre um discurso bem-vindo, né? A atenção à superação da pobreza e da fome. Agora, voltando à questão anterior, se o Brasil está de volta, ele está de volta assolado pela hipocrisia. Vou trazer aqui o texto ao qual o Zé Eduardo fez referência. Aspas, é fundamental preservar a liberdade de imprensa. Né? Jornalistas como Julian Assange não podem ser punidos por informar a sociedade de maneira transparente e legítima. Bom, o Assange era responsável por aquele site Wikileaks. Ele dificilmente se enquadraria na figura de jornalista. Agora, de onde vem a tremenda hipocrisia? Isso vindo, né, do chefe do Estado, né, que promoveu o quê? A omissão das imagens do 8 de janeiro, a decretação do seu sigilo, mas a edição dessas imagens para manipular a opinião pública. É justamente a desinformação que Lula aponta para os outros, mas que o seu próprio governo, né, na figura do general G. Dias, que obviamente foi afastado do cargo devido à repercussão da matéria exclusiva da CNN Brasil, e agora ele vem passar o pito, né, no mundo inteiro, sendo que ele não pratica e não estimula essa liberdade. Isso aqui eu não vou nem esbarrar no PL das fake news, que é uma pauta muito importante para Lula. Eu queria fazer algumas considerações sobre o tom ideológico do discurso, não só ideológico, mas atrasado, reacionário, né, de crítica. Olha o que ele disse o seguinte: nós não corrigimos os excessos de desregulamentação dos mercados e da apologia do Estado mínimo. Lógico, Lula sempre quer inchar o Estado, né? Não foi ele que disse assim, que estatal é essa que eu não consigo nomear ninguém. E aí ele alega aí uma série de coisas, de desemprego, precarização do mercado. Ele diz o seguinte: o neoliberalismo agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola as democracias. Mentira. Basta citar um legado do neoliberalismo aqui no Brasil, o Plano Real, que obviamente fortaleceu a moeda, destruiu a hiperinflação, aumentou o poder de compra do povo e viabilizou todos os outros avanços que vieram no país. Continua Lula. Seu legado do neoliberalismo é uma massa de deserdados e excluídos. Né? Em meio aos seus escombros, surgiram aventureiros de extrema-direita que negam a política. Ora, a direita no Brasil, ela não surge ou ressurge fortalecida dos escombros do neoliberalismo. Ela surge fortalecida dos escombros da cleptocracia petista. Aqui eu estou usando, obviamente, a expressão do ministro Gilmar Mendes à época, quando comentou os métodos de governança corrupta, né, praticados nos governos lulopetistas. Então, ele tenta, de fato, reescrever a história e ele diz o seguinte também, só para fechar essa
ode aí contra o liberalismo econômico. Ele diz o seguinte: aplicativos e plataformas não devem abolir as leis trabalhistas pelas quais tanto lutamos. Aqui ele claramente fez uma referência à decisão, recorrível ainda, de penalizar o Uber com multa bilionária, além da obrigação de contratação. Então, Lula ainda não entendeu a modernidade do mundo, ele não entendeu o modelo pelo qual essas plataformas operam e, se for feita a vontade dele, o resultado vai ser muito óbvio. Não só serviços mais caros para o consumidor, como desemprego em massa de tantos motoristas que dependem dessa renda, especialmente como renda complementar. Então, é um discurso extremamente atrasado do ponto de vista econômico, a meu ver. Zé. Eu acho interessante, toda vez que se discute neoliberalismo, aqueles que o defendem dizem que os outros são atrasados, nós somos os modernos, nós somos os avançados. Mas não discutem o conteúdo real do neoliberalismo. O neoliberalismo que é tão avançado que influenciou a ditadura de Pinochet, os Chicago Boys que lá estiveram presentes, que é autoritário profundamente até pelos escritos dos seus mentores, como von Mises e Hayek. Ou seja, aliás, von Mises, Caio, chegou a dizer que talvez fosse necessário o nazismo para afastar os problemas do desvirtuamento do Estado social e do socialismo. Vejam só, o flerte de Mises com o fascismo. E esses que combatem o neoliberalismo é que são os atrasados, que são os jurássicos. No fundo, eu não chamo os neoliberalismos nem de modernos, nem de atrasados. Eu chamo de uma corrente que tem que ser dissecada na sua profundidade, que nega a democracia porque cria ilhas tecnocráticas na perspectiva de fazer com que o mercado controle as agências que regulam os setores desprivatizados. Os setores privatizados. Ou seja, combater o neoliberalismo é discutir o todo. Agora, você imaginar que no discurso do Lula ele estava se referindo à sentença do Uber, essa discussão ela é mundial, Caio. Em relação aos direitos trabalhistas, os aplicativos, é uma discussão que se coloca no mundo, não é numa decisão que eu acho até que deve ser debatida com certo cuidado, inclusive na expressão que foi colocada, da forma que foi situada. O que deve ser dito está-se cada vez mais eliminando o direito dos trabalhadores, reduzindo-se os direitos e as garantias daqueles que trabalham. Isto é uma política neoliberal. Basta ler qualquer autor neoliberal em que se fala que o sindicato é um problema, que o direito do trabalho é um problema, que a meritocracia que deve fazer com que as pessoas sejam remuneradas é uma ode ao Deus mercado. Isto, o que é? É neoliberalismo. Agora, isso é defender direito de trabalhador, defender igualdade, defender tudo isto é coisa de atraso. Bom, se é coisa de atraso, eu concluo. É um atraso que foi eleito, Caio. É um atraso democrático. Lula não falou em nome próprio, falou em nome dos brasileiros. E sabe por quê? Porque foi eleito. Gostemos ou não, ele é o presidente da República. Tivesse sido lá eleito Jair Bolsonaro, ele podia falar das políticas para combater as doenças, podia falar lá da defesa da cloroquina, mas ele não foi eleito. Quem foi eleito foi Lula. Então, portanto, por mais que não se goste do enfrentamento que ele faz do neoliberalismo, ele o faz em nome das urnas e em nome da democracia.